Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui com uma pessoa em referência à Escola Bíblica Dominical, conversando com o nosso presbítero Gilmar. Esse vídeo está sendo gravado pelo Departamento de Escola Bíblica Dominical, departamento este criado pelo pastor Otávio Luiz de Almeida Rendeiro, no objetivo de fazer qualificação de professores, qualificação de adultos para ensinar. E hoje nós vamos estar conversando com o presbítero da Assembleia de Deus, o presbítero Gilmar, ele que é formado, graduado em recursos humanos e especialista ou pós-graduado em marketing e vendas. Né? Com vocês aí, o presbítero Gilmar. Presbítero Gilmar, a paz do Senhor Jesus. Jack Miquel, a paz do Senhor, é uma honra, um prazer muito grande estar aqui participando juntamente contigo dessa gravação aqui para o DEBID. Parabéns pela iniciativa e esperamos que seja bênção para os nossos queridos e amados ouvintes aí, em nome de Jesus. Certo. Presbítero Gilmar, eu inicio com essa pergunta. O que acontece com a escola dominical quando não há apoio do pastor ou líder? Pois bem, o trabalho ele tende a não se desenvolver, o trabalho tende a não crescer. Por quê? O apoio daquele que está na linha de frente é extremamente importante para o desenvolvimento da escola bíblica dominical. Sabemos que tem as providências de Deus, mas o material humano ele faz enorme diferença no sentido de fazer o desenvolvimento da escola bíblica dominical. Então, como pastores, líderes devem apoiar, promover, dar a devida atenção, dar a devida valorização para que o superintendente desenvolva a EBD, desenvolva os seus dons, o seu trabalho, para que a EBD cresça. Então, o líder, o pastor, ele não tem que ser um empecilho para a obra, ele tem que ser uma mão ajudadora no sentido de que a EBD ela vai crescer. Então, nós fazemos a obra de Deus com a bênção de Deus, mas tem que ter também a bênção do homem de Deus aqui na terra. Então, ele tem que ser o ajudador, ele tem que ser aquele que vai falar, estou contigo, e tem que falar a mesma língua do superintendente. Então, ele precisa sentar com o seu superintendente, se entender e trazer para a igreja o foco de escola bíblica dominical. Então, é necessário hoje mais apoio de lideranças, porque não é fácil. É necessário que os líderes hoje apoiem os superintendentes, apoiem os professores, apoiem a EBD, e não só isso, faça também a parte de participar, de ir na EBD, chegar pontualmente, estar frequente na EBD também, porque, querendo ou não, as ovelhas sempre vê o exemplo do seu pastor. E um pastor que convida uma igreja para estar na EBD e ele está na EBD, automaticamente ele está apoiando positivamente a escola bíblica dominical. É triste quando vê o contrário, a falta de apoio, a falta de dedicação, os ciúmes, que acontece muito. Alguns ficam enciumados porque às vezes o trabalho cresce, ele quer o nome dele, mas ali o importante não é o nome do dirigente, não é o nome do superintendente, não é o nome do professor, o importante é o nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado. O foco maior deve ser esse, e esquecer as ambições pessoais e focar naquilo que o reino de Deus precisa fazer para crescer. Então, hoje é fundamental que pastores abracem a escola bíblica dominical como método de crescimento da própria congregação. Presbítero Gilmar, você meio que respondeu a segunda pergunta. Então, eu já digo, quais as ações que o pastor ou líder de igreja pode fazer para apoiar a EBD? No cotidiano da igreja, o que esse pastor ou líder, né, seja um presbítero, seja um diácono, que está responsável em administrar e direcionar uma igreja, quais as ações que ele pode tomar para demonstrar maior apoio e desenvolvimento da EBD? Pois bem,
são várias ações que ele pode tomar, são várias ações que ele pode implementar. Dentre elas, a gente entende que a EBD ela é um instrumento de Deus capaz de alcançar todas as faixas etárias da igreja. Então, quais as ações ele pode tomar? É preciso ele primeiro enxergar a visão de reino de Deus e ter senso de urgência, porque às vezes um dirigente ele passa numa congregação 1 ano, 2 anos, e aí ele precisa ter senso de urgência e enxergar rápido quais são as necessidades que tem aquela escola bíblica dominical. E aí ele pode dividir as responsabilidades com o seu superintendente, professores, pode providenciar espaço. Enquanto tiver espaço, a IBD vai crescer. Ele pode ajudar a localizar os crentes e descrentes em volta da comunidade, aqueles que não têm uma certa frequência na IBD, que geralmente estão no culto de domingo à noite e não estão na IBD e nem estão no meio de semana na igreja, então tem que procurar e tem que focar nesses aí para ajudar no apoio da escola dominical. Também pode promover campanhas de matrículas junto com o superintendente, é muito importante, e divulgar isso lá nas redes sociais, divulgar isso no WhatsApp, divulgar isso aí nos cultos semanais. Deve orar, deve ajudar, apoiar e dar o seu exemplo de estar em cima também ali, cooperando e contribuindo com um bom desempenho e andamento da IBD. Então é isso. Se ele quer uma IBD forte, vai começar por ele. Então, a liderança da igreja não é mandar, é fazer junto. Não adianta só vai fazer, tem que fazer junto. Quer resultado? Cola com seu superintendente, vai com ele, ajuda ele e põe as coisas para trabalhar que vai dar certo. EBD é foco. Se der foco, ela cresce. E quais os requisitos que um pastor ou líder de igreja ele deve ver na escolha de um superintendente de EBD e na escolha dos seus professores? Pois bem, a gente costuma falar de forma geral, são muitos requisitos. Eu vou tentar dar uma resumida básica naqueles que pode ser necessário para o bom andamento do quadro docente, incluindo superintendentes de escola bíblica dominical. Entre eles, ser membro, ser uma pessoa espiritual, ser uma pessoa de oração, uma pessoa que ora, uma pessoa que é estudiosa, que fala e escreve corretamente, isso é importante para estar à frente de uma obra de Deus. Aquele que tem amor pela obra do Senhor, aquele que tem responsabilidade, alguém também que tenha talento ou aptidão para administrar e gerir a EBD, porque não vai adiantar somente ele ser o superintendente da EBD e não ter talento ou não ter aptidão para desenvolver a função. Então, ele precisa também enxergar no superintendente isso aí. A mesma situação acontece com o quadro docente e professores também. Você tem que ver aqueles irmãos que têm uma boa participação já como aluno, o nível de conhecimento, a estrutura dele, para ver se há a possibilidade de ir treinando ele para uma possível oportunidade ele assumir. Então, o professor, ele faz professores na própria aula. Também, algumas coisas importantes em um superintendente, num professor, estudar muito, estudar livro, estudar teologia. Se tiver teologia, ótimo. Nível superior, eu sei que a mão de obra é escassa, mas se tiver nível superior, excelente. Utilizando os também lá do mundo e adaptando aqui do mundo, eu digo assim, nas faculdades da vida, né? E adaptando isso aqui na escola bíblica dominical. É importante trazer as ferramentas que são válidas e que tenha espaço, né, dentro da igreja também. Nível superior é importante. Deve ser um obreiro aprovado, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Alguém que já leu a Bíblia toda e ainda continua lendo constantemente. Alguém que exerce liderança positiva. Alguém que está ali ao lado do seu pastor, ao lado do seu dirigente, falando a mesma língua. Alguém que é unido
nesse sentido. Então, são vários requisitos, basicamente é isso, é vocação, amor, responsabilidade e preparo. Tem que estar sempre se atualizando, estar sempre preparando. Tem aí os seminários, tem o simpósio, tem as lives que o Debid está fazendo. Aproveito para parabenizar o Debid aí por várias iniciativas aí. E é isso, a gente precisa procurar os meios, né, que existem nas nossas mãos e utilizar. A ferramenta ela precisa ser amolada para ela cortar mais rápido a árvore, né? Dizem que você passa menos tempo cortando a árvore e mais tempo amolando a ferramenta. Então, é o preparo antes para fazer o trabalho no domingo bem feito. Então, alguns requisitos eu seleciono como esses, né? Mas, enfim, são vários. Gilmar, eu percebo que o senhor, assim como o pastor Otávio, né, sempre priorizou a escola bíblica dominical. E por que o senhor fez isso enquanto o senhor era líder de congregação ou de uma igreja? Olha, todas as igrejas que eu passei, está no sangue a escola bíblica dominical. Desde a minha primeira congregação. Na verdade, quando aceitei a Jesus, 15 dias depois, eu já estava com a revista de escola bíblica dominical na mão e sendo um aluno ativo. E eu estudava a lição, para quando chegar no domingo, estar ali preparado, o professor falando e eu estar entendendo. Pois bem, a EBD sempre foi um foco nas igrejas que eu cheguei, porque eu sempre entendi que ela é o principal departamento da igreja e se ela funcionar, ela vai ser o termômetro de crescimento. A IBD ela se torna o termômetro de crescimento a partir do momento que você dá foco nela. Então, vai crescer a participação de irmãos pela manhã. Esses irmãos que estão pela manhã, você já vai fazer uma apresentação legal para ele estar à noite também, assim como os visitantes também. Então, muita gente tem aceitado Jesus através da escola bíblica dominical pela manhã. Então, se a igreja quer crescer, o canal é a escola bíblica dominical, que é o principal canal de propagação do conhecimento de Deus. Oséias 4, versículo 6 é o que me chama bastante atenção. O meu povo erra porque lhe faltou conhecimento. Então, é o meio que eu encontrei para levar o maior número de conhecimento para os irmãos da igreja é na escola bíblica dominical. Lógico, a gente capacita os professores, a gente dá toda a estrutura, a gente coloca eles no patamar que as aulas são diferenciadas. E é essa uma das formas de crescer a EBD, é as aulas diferenciadas. Não adianta o feijãozinho com arroz igualzinho toda semana. Tem que ter um bifezinho, um frango, tem que ter um negócio diferenciado. Você tem que atrair o aluno. E é essa questão que eu sempre trabalho. Então, a gente chega nas congregações, já entrando no foco mesmo, a gente chega nas congregações, a gente levanta as necessidades, a gente planeja o crescimento da EBD, e nós já fizemos várias EBDs marcantes por todas as congregações que nós passamos. Nós fizemos uma EBD em 2015, em Teixeira de Freitas, que deu em torno de 500 pessoas na Escola Bíblica Dominical. Foi manchete do jornal Liberdade News. Está lá no jornal Liberdade News registrado. Quem quiser entrar vai encontrar. 2015. Saiu em alguns jornais também da cidade. Na época tinham Boas Novas, né? Então, aí, todos os lugares que a gente passa, a gente consegue criar um método para que a EBD cresça junto com a igreja. E são coisas que não é difícil de fazer. É como eu falo sempre nas palestras. Você tem que fazer o levantamento das necessidades, planejar aquilo que você quer fazer. Após todo esse processo, você vai apresentar ao pastor, vai apresentar ao dirigente, vai apresentar para a igreja, para os professores. E aí, mão no arado, e tem que ter motivação. Tem que respirar, viver a EBD o tempo todo, que aí dá certo. Mas não é um trabalho que seja tão fácil, apesar de ser simples, mas não é fácil. Tem que ser persistente mesmo aí e tem que enxergar a oportunidade na dificuldade, porque tem muita gente que não vai na EBD porque se chateou com alguma coisa, mas é aí que você tem que enxergar a oportunidade de trazer ele, fazer com que a EBD cresça automaticamente também.
a igreja está crescendo, né? Gilmar, qual é o conselho que você deixa aos pastores, aos líderes de EBD ou superintendentes que têm problema com a frequência nas escolas bíblicas dominicais? Tem várias formas, né, da gente conseguir encontrar essas pessoas em tempos normais. Então, superintendentes, líderes, pastores devem, além de orar, visitar essas pessoas que não estão frequentes na escola bíblica dominical. Então, tem que planejar estrategicamente o que você vai fazer com cada pessoa que não está vindo na escola bíblica dominical. Me recordo que eu passei por uma congregação que tinha um irmão que ele nunca tinha ido na EBD, ele não gostava de EBD. Montamos um projeto estratégico para trazer esse irmão. Colocamos uma brincadeira e a filha dele falou: meu desafio é trazer meu pai. E ela conseguiu trazer o pai dela e ele se tornou um aluno da escola bíblica dominical. Mas é um trabalho estratégico. Você tem que, além de orar, você tem que desenvolver as ferramentas. Por isso que eu digo, você trazer um pouco do teu conhecimento é bom para você ajudar a montar as estratégias de conseguir romper barreiras. Então, visitar, fazer mudança no quadro docente, às vezes ajuda, sabia? Porque às vezes tem professor que está 5, 6 anos dando aula na mesma classe e tem gente que fala, toda semana é a mesma coisa que ele fala, a mesma coisa, ele não muda nada. Então, você tem que fazer uma mudança estratégica, conversar com ele, colocar alguém ali para dar um gás novo, dar uma respirada nova, quem sabe não é isso que esteja faltando. Criar planos de marketing, eu sempre estou pensando nisso, criar alguns planos de marketing, e isso envolve fazer momentos EBDs à noite, diferenciados, comemorar datas na EBD, por exemplo, esses irmãos que não gostam de vir, aí eu faço o quê? Café do Dia dos Pais na escola dominical, e ele não precisa dar nada, ele não dá, aí ele automaticamente vem, e ali a gente começa a conversar, bater um papo, e aí daqui a pouco ele fica na EBD, no final a gente vai lá, pega um feedback, e aí o senhor gostou da EBD, o senhor tá, como é que o senhor está achando? E aí na outra semana ele está lá de novo. As irmãs que não vão, mesma coisa, cafezinho, Dia das Mães, tem sempre alguma programação que vai encaixar para você agir estrategicamente. Então, tudo que você vai fazer na igreja, se você tiver uma estratégia, você consegue chamar a atenção daquelas pessoas que estão ali. Então, brindes também costumam... E isso tudo que eu estou falando aqui é dentro da realidade financeira de cada EBD. Aí os irmãos podem falar, mas minha EBD não dá dinheiro. Você tem que criar estratégia. Eu passei por EBD aonde tinha gente de aquisições financeiras muito boa e passei por EBDs de aquisição financeira muito pequena. O ano passado eu tive na Cidade de Deus e teve dia que a gente teve em torno de R$100 de oferta. R$100 de oferta, uma única EBD. Né? E eu já tive em congregações que teve em torno de R$500 de EBD, de oferta no EBD. Vai depender da sua estratégia. E aí você investe tudo isso em estratégias para você conseguir trazer os irmãos para dentro da igreja. Então, assim, você vai levar a estratégia e vai conseguir criar o objetivo maior, que é o objetivo espiritual ali dentro. Comemorar essas datas é uma das formas legais e colocar a EBD sempre como foco, sempre como o foco. Trouxe ele para a escola dominical num café, o foco sempre será a escola bíblica dominical. Costumo fazer muita camisa, eu faço bastante camisa, e aí tudo que a gente faz está ali estampado, aquelas blusas bonitas, marcador de página, adesivo, e aí faixas, aí começa, né? Aí começa a ver demais EBD, ver, aí daqui a pouco ele se incomoda. Só falta eu mesmo, e aí ele se enquadra e vem. Certo. Meu amigo Gilmar, nós agradecemos a você por essa conversa, né? Onde você mostrou todas as dimensões
né, de a relação entre o pastor, né, de como ele deve fazer, apoiar a escola bíblica dominical do lado do superintendente, né, ganhar um povo, né, e ele tomar essas estratégias que você acabou de nos dizer. Nós, o Departamento de Escola Bíblica Dominical, né, departamento instituído pelo pastor Otávio, nós agradecemos a você pela sua presença, esperamos ter outras oportunidades para ter conversas produtivas como essa. Que Deus te abençoe e forte abraço. Com certeza, estamos juntos aí. Precisar aí para o DEBID, pode contar comigo aí. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.